Apesar da preocupação com a queda de arrecadação, a Prefeitura de Taubaté garante que não vai faltar dinheiro para honrar o empréstimo junto ao CAF. Os pagamentos começam em 4 anos. Até lá, a expectativa é que a população já usufrua de muitas obras, entre elas a tão esperada duplicação do viaduto da Independência. Finalmente, o sinal ficou verde para investimentos em Taubaté. 60 milhões de dólares, quase 200 milhões de reais, serão transformados principalmente em obras de infraestrutura. Foram 2 anos de espera até o Senado autorizar o empréstimo junto ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Segundo o secretário de governo, o trânsito ficará com boa parte da verba. Somente a duplicação do viaduto da Independência, um dos principais gargalos viários da cidade, deverá custar 17 milhões de reais. Nós vamos requalificar aproximadamente 700 ruas do município, que são os principais corredores viários. Então, nós vamos recapear, nós vamos sinalizar, nós vamos colocar sinalização semafórica nessas vias. Nós vamos também implantar novas vias, construindo aí um anel viário, rotas alternativas para o cidadão taubatiano. Serão ao todo 180 quilômetros de vias recuperadas, incluindo a Estrada do Pinhão, que será transformada em rota alternativa. 9 parques lineares também estão no pacote. Um deles será criado nesta área, na Avenida Benedito Elias de Souza, ao lado dos SEDES. O dinheiro vai ser liberado de acordo com o cumprimento do cronograma. O prazo para pagamento é de 10 anos. A primeira parcela vence em 2021. A partir do momento que nós apresentarmos para o banco a comprovação de que a empresa realizou a obra, notas atestadas, conferidas, auditadas, o banco desembolsa. E assim por diante. De acordo com que as obras forem sendo realizadas, nós estaremos prestando conta para o banco e o banco fazendo o desembolso. E nós vamos agora, nos próximos 30 dias, assinar o contrato propriamente dito. A Câmara vai fiscalizar a aplicação do dinheiro, que já vem carimbado para cada obra prevista. É fiscalizar se esse dinheiro que está vindo, por exemplo, uma obra que vai receber um investimento de 10 milhões de reais, é verificar realmente se os 10 milhões de reais está sendo investido naquela obra. É ir a campo, ver as obras que estão sendo feitas e acompanhar o dinheiro público que foi feito o empréstimo para fazer essas obras. A União vai ser o avalista do empréstimo. Por isso, o Tesouro Nacional analisou a situação fiscal de Taubaté e deu nota B-, que significa risco médio de um município não conseguir pagar o financiamento. E se isso acontecer, o governo federal vai tomar posse de todas as receitas da prefeitura. Nos últimos 3 anos, Taubaté não atingiu a meta de arrecadação. A previsão era fechar 2017 com 1 bilhão e 95 milhões de reais. Mas devido à crise, o resultado pode de novo ficar abaixo do esperado. Só que a prefeitura já trabalha para clarear as finanças. Nós temos aí empresas que estão se instalando no município, que melhora a arrecadação. O município de Taubaté, ele tem esse histórico, de ser um município que cumpre com as suas obrigações e não vai ser diferente. A polícia procura o dono do carro que, na madrugada do domingo, acertou outros 4 veículos que estavam estacionados em frente a um prédio no bairro Portal da Mantiqueira. O acidente aconteceu logo após uma curva, provavelmente causado pelo excesso de velocidade. O motorista fugiu logo após a batida. Além de danificar os carros, o muro também foi atingido. O prejuízo foi de aproximadamente 10 mil reais. As imagens foram divulgadas hoje. Se você tem alguma informação sobre o motorista, ajude a polícia pelo Disque Denúncia 181. Em Caraguatatuba, 5 pessoas foram presas hoje de manhã no bairro do Perequê. Com elas, a polícia encontrou mais de 1.000 porções de crack e cocaína. A droga estava escondida num piso falso dentro de uma residência. Na Casa do Povo, o cidadão deveria ser prioridade, sempre, E as sessões nas câmaras municipais marcadas em horários que permitam uma maior participação popular. O morador exerce um papel importante ao acompanhar o trabalho de fiscalização dos vereadores e os projetos propostos para melhorar a vida das pessoas. Mas em 2 cidades da região, Taubaté e Caçapava, os vereadores alteraram os horários das sessões que antes eram à noite e mudaram para o período da tarde, em pleno horário comercial, quando muita gente ainda está trabalhando. Resultado, plenário vazio
e indignação entre os eleitores. Terça-feira, 5 de setembro de 2017. Em menos de uma hora, os vereadores da Câmara Municipal de Caçapava realizaram a sessão ordinária. Prevista para começar às 2 horas da tarde, terminou antes mesmo das 3 horas. Quem acompanhou o trabalho do Legislativo diz que as votações duraram um pouco mais de 20 minutos. Questionado sobre o horário da sessão, que antes era às 5h30 da tarde, o presidente argumentou que a mudança foi necessária para economizar dinheiro público. A população ela cobra tanto agora de responsabilidade com o dinheiro público dos seus representantes. Por que pagar hora extra? Por que gastar com hora extra, com motorista? É todo um aparato que precisa para que funcione as sessões. E por que não fazer dentro do horário de expediente? Diante da decisão da Casa de que a mudança de horário se deve a uma redução de custos e também à adequação da obra, esses munícipes que acompanham as sessões durante a semana não concordam com essa decisão. Para eles, a mudança de horário restringe a participação popular. Às 14 horas não tem como o pessoal vir. Nós estamos aqui porque nós estamos apertando ali, lá, tentando trazer para não deixar eles votarem no que é ruim para nós. Vão alterar a lei de zoneamento. A população não está sabendo. Isso é importante para o município. Eles fazem o que eles querem e a população não fica sabendo. O Adams também não concorda com essa decisão. Um dos argumentos do presidente e dos outros vereadores são a redução de custo. Só que eu rebato esse argumento dele. Por quê? Porque os próprios vereadores fazem sessão extraordinária, sessão solene, entrega de título para cidadãos caçapavenses às 17 horas à noite. Ou seja, se é para reduzir custo, por que eles fazem as sessões solenes à noite? Quando tem hora extra, quando tem que pagar funcionário. Mas isso não ocorre apenas em Caçapava. Na cidade vizinha Taubaté, os horários das sessões também são à tarde, há 9 anos. Aqui o público que comparece ao plenário dá para contar no dedo. Para este cientista político, os argumentos usados pelos vereadores em relação aos horários das votações não são convincentes. Além de afastar a população, impede o munícipe de fiscalizar o trabalho do Legislativo. Então a gente viu sessão 1h30, 2 horas da tarde. Sessão tem que ser noturna, com ampla divulgação pela rádio, tentando mobilizar a população para ver os projetos que se vota, se é de interesse da população, quantos vereadores que aparecem, quais são os mais atuantes, para que a comunidade veja realmente, né? E ao invés de fazer isso aí, procura espantar o consumidor, que é o contribuinte que mantém os vereadores na Câmara Municipal. Então, eu acho deplorável esse argumento, não se sustenta. Por que a sessão não pode ser às 19 como era anteriormente? Porque aí enche, aí o povo fica participando, sabe o que vem acontecendo. Agora, às 14 horas, não tem como o povo participar. A gente tem receio que pode-se entrar projetos de afogadilho, né? Projeto que eles queiram votar e que a população não esteja presente, não tenha conhecimento. Eu queria fazer um questionamento aos senhores vereadores, vereadoras de Taubaté e de Caçapava. Os senhores conhecem alguém que tem essa disponibilidade de acompanhar uma sessão de Câmara às 2 da tarde, em pleno horário comercial? Eu particularmente desconheço. Acho que faltou um pouquinho de bom senso e respeito ao cidadão nesse caso. Acho que a gente precisa repensar e incentivar a participação popular na condução da vida coletiva e dos municípios, né? Olha, o plenário da Câmara de São José dos Campos, por 19 votos favoráveis, aceitou o processo contra o vereador Maninho 100% do PTB por quebra de decoro e improbidade administrativa. O político é acusado de empregar em seu gabinete um assessor que, na verdade, trabalhava exclusivamente no balcão de anúncios do jornal que mantém na Vila Industrial, região leste da cidade. Agora o parlamentar será interrogado pela Comissão de Ética da Casa. No próximo bloco, confira a programação das comemorações da independência do Brasil nas cidades da região. E ainda, vôlei regional em quadra hoje à noite. Taubaté enfrenta o Atibaia em casa no ginásio do Abaeté. Já o adversário do São José é o Itapetininga. Depois do intervalo, a gente mostra a preparação dos joseenses para esse duelo. Hora certa para você agora às 7h11. Band Cidade volta já.